Se você puder não sair do seu lugar, prometo ser breve. Abra a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo de número 11. 1 de Coríntios, capítulo de número 11. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Diz assim: versículo 24, perdão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar aqui hoje sobre alguns aspectos da cruz e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falar um pouquinho sobre a história do Calvário, o que é que Cristo fez pela minha vida e pela tua vida. É claro que eu não tenho capacidade, nem tempo e nem condição para falar tudo a respeito dos aspectos da ressurreição, da obra do Calvário, mas eu tenho certeza que um pouquinho eu posso ajudar a você a pensar um pouquinho na sua vida em relação a Deus. Nós tivemos aqui alguns dias, algum tempo atrás, falando um pouquinho a respeito de redenção. Eu não sei se você lembra, você se lembra? Acho que alguns 2 meses atrás nós falamos um pouquinho que Cristo nos comprou, que Cristo nos resgatou, que nós éramos escravos, nós vivíamos debaixo de uma tutela, de um patrono malvado e cínico. Nós vivíamos não só como escravos de um patrono cretino e maldoso, mas nós também estávamos como mortos, diz a Bíblia. Diz a Bíblia, como foi dito, Cristo nos resgatou, nos comprou, nos remiu. Nós vivíamos à mercê de um outro, e esse outro não tinha dó da gente, nem um pouco. Ele fazia o que bem queria, o que bem entendia. Nós vivíamos assim. Eu quero hoje convidar você um pouquinho para pensar, só um pouquinho. Então eu preciso da sua atenção. Hoje eu preciso dizer algo aqui nesse lugar. Eu preciso te levar a pensar a respeito do que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que todos nós quebramos, que todos nós rompemos com a lei, com os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que nós ferimos o coração de Deus. A Bíblia diz que nós magoamos o nosso coração do nosso Pai, por causa do pecado. Nós pecamos contra Deus e transgredimos contra a sua lei, quebramos todas as orientações que Deus havia dado para a gente. Nós conseguimos romper com todas elas, nenhuma delas nós conseguimos atender. Diz a Bíblia que todo homem, ele foi extirpado da glória de Deus, ele foi expulso da glória de Deus. Nós vivíamos como homens e mulheres sem caminho, sem lugar para pisar, sem destino, sem um alvo, sem uma meta, sem sonho, sem projeto, sem ideal. Nós vivíamos para alguém,
e esse alguém não tinha pena da gente. Hoje, o que Deus fez? Eu quero ser bem simples aqui. Deus nos trouxe a sua presença para nos dar uma outra chance. Hoje Deus me colocou aqui, te colocou aqui, e convidou homens e mulheres ao redor do Brasil e do mundo inteiro para dar mais uma chance para ele. Chance de quê, você diz? Deus nos deu, está nos dando mais uma chance de nós chegarmos diante dele para a gente pedir desculpa. Deus nos deu a oportunidade de chegar mais uma vez diante dele para pedir: Deus, me desculpa. O que significa desculpar? A própria palavra já diz: desculpar. Isto é, tirar a culpa. Isto é, perdoar. Deus nos deu a oportunidade de nos achegarmos diante dele para pedir: Pai, me desculpa. O ano de 2016 foi o ano, pelo menos na minha visão, em que, preste atenção no que eu vou dizer hoje aqui à noite, foi o ano em que nós mais enxergamos, mais vimos e ouvimos falar de juízes que inocentaram criminosos e assassinos. Esse ano que passou, de 2016, do meio do ano para cá, foi o ano em que a gente mais viu juízes, esses homens que dizem ser da lei, inocentarem pessoas que assassinaram famílias inteiras, criminosos. E tudo isso foi feito por causa do dinheiro, por causa da grana. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você acha disso? Você sabia que Deus fez isso? Porém, Ele fez não pelo mesmo motivo que os juízes fazem. Ele fez por amor. Presta atenção no que eu vou te dizer e você vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia diz que a Deus agradou a ele, o coração de Deus, o Pai, pegar o seu filho e moer ele, esmagar ele, se você preferir, triturar ele. A Bíblia diz que agradou a Deus Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Diz a Bíblia que Cristo foi chamado de homens de dores, experimentado no trabalho. Você entende isso? Não, né? Presta atenção, eu quero falar hoje, como eu disse, um pouquinho sobre as características da crucificação e da ressurreição de Jesus. Primeira característica que eu gostaria de destacar e dizer para você hoje aqui se chama perdão. Desculpa. O perdão de Deus para a humanidade está muito aquém do que nós podemos imaginar. Nós, para Deus, éramos considerados como assassinos e criminosos, porque nós rompemos com a lei, nós descumprimos com a lei de Deus, e Deus estranhamente resolveu me inocentar. Deus, ao olhar, imagine-se na frente de um tribunal, de um juiz, você sendo inocente. Vou mudar o disco aqui. Você sendo inocente e o garoto, a moça que está do teu lado sendo culpada, assassina. E o juiz olhar para você, para ele e dizer inocente, e olhar para você e dizer culpado. O texto de João, 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 9, diz assim, versículo de número 9, diz assim, que Deus é fiel e justo. Mas como que Deus é justo se Ele inocentou o assassino? Que justiça é essa?
Como pode Deus, sendo justo, não é justo, Ele pegar o assassino, Ele pegar um criminoso como eu, considerado pela lei de Deus, pelos princípios do Evangelho, e olhar para mim, sendo um criminoso, e dizer que eu fui dito por Deus, considerado por Deus como inocente. Como pode um Deus justo? A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Presta atenção, tem palavra de Deus aqui para alguém. A Bíblia diz em Colossenses capítulo de número 2 que, e perdoando Ele todas as nossas transgressões, e perdoando Ele todas as nossas iniquidades. Eu quero lembrar uma coisa, que isso não é uma hipótese, isso é um fato. Isso aqui é uma realidade. Nós éramos considerados diante de Deus como criminosos, e para isso, para que Deus me perdoasse, era necessário então que eu me arrependesse e pedisse desculpa. Está certo? Sim ou não? Não, está errado. Para que Deus me inocentasse, era necessário que Ele me amasse, mas me amasse muito. Porque por mais que eu pedisse desculpas, não pagaria o preço da minha ofensa. Eu sendo considerado diante de Deus como transgressor, por mais que eu pedisse desculpas, isso não pagaria o tamanho da ofensa e da ferida que eu provoquei no coração de Deus. Mas mesmo assim, eu sendo transgressor, diz a Bíblia que antes de você pedir desculpa, antes da consumação do início do mundo, Deus já havia me perdoado na pessoa de Jesus de Nazaré. Escute, a Bíblia diz que eu me tornei, por graça e misericórdia, templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus disse: e eu e o Pai viremos até Ele, e neles faremos morada. Eu vou repetir. Jesus disse que se nós andássemos no caminho dele, pela sua graça, entendêssemos a obra salvadora, Ele disse: eu e o Pai viremos até cada um de vocês, e em cada um de vocês nós faremos morada. Diz as Escrituras Sagradas que Deus escolheu me perdoar, me desculpar. Não foi porque eu pedi desculpa, mas Ele resolveu me desculpar. O pecado nos fez inimigo de Deus, mas Deus, porque me amou tanto, me perdoou com um amor tão grande, e perdoando Deus a minha ofensa, eu me tornei templo do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer isso aqui. O pecado nos fez com que a gente perdesse a amizade com Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo número 1 que, e conhecendo o homem, e tendo, pois, conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, nem dissemos para Deus muito obrigado, e mesmo assim, Ele decidiu me perdoar. Diz a Bíblia que todos nós extraviamos, magoamos o coração do nosso Pai, porém Ele me escolheu e escolheu me amar e me perdoar. Presta atenção. Ele escolheu me amar, Ele escolheu me dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Porém, eu sendo transgressor da lei, diz as Escrituras que todos nós magoamos a Deus, ofendemos a Ele. Porém, ao invés de Ele me punir e dizer assim: você é um criminoso, prisão perpétua e morte, Ele disse: inocente. Você não entendeu? Éramos para nós sermos jogados num buraco sem fundo
tudo, o que nos esperava era a morte, mas Ele olhou dentro dos nossos olhos e disse: inocente, inocente, mesmo magoando, sim, Senhor, mesmo te magoando, sim, inocente, ao invés de nos punir, nos perdoou. Eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite: você se sente perdoado por Deus? Ou você está carregando uma canga do passado? Você está carregando um fardo de alguém que não te perdoa, de alguém que não te larga, ou alguma coisa que aconteceu lá atrás, de alguma besteira que você fez, até mesmo contra Deus? Você se sente amado por Deus? Deixa eu te dizer uma coisa: você tem certeza absoluta no teu coração que Deus te ama? Ora, a Bíblia Sagrada diz que o perdão de Deus me oferece sossego e paz. Deixa eu te perguntar: você tem paz nas suas palavras? Você tem sossego no seu caminhar, no seu deitar, no seu dormir? Você se sente perdoado por Deus de verdade? Segundo lugar, segunda característica da obra da cruz e da ressurreição: primeiro, Ele me perdoou. Segundo, Ele me regenerou. Hoje eu sou, pela graça, nós somos regenerados por Deus. Você precisa de aprender isso. Se você não entendeu que Deus te ama a despeito de quem você é, e que Ele é poderoso para te regenerar, para te limpar, te lavar, independente da sua condição, você vai ter dificuldade de andar com Ele. A Bíblia diz que em Deus nós somos gerados de novo. Regeneração é ser gerado novamente, é nascer de novo. É interessante, irmãos, olha só, olha aqui para mim um minutinho. Eu estava pensando sobre isso. Deus nos deu tanta coisa para comer. Deus nos deu feijão, carne, arroz, macarrão, fruta, verdura, legume, pizza. Mas a gente prefere comer unha. Dá para entender um negócio maluco desse? Dá para entender como que a gente não entende o Espírito de Deus na vida da gente? Jesus disse em João capítulo de número 14, Ele disse assim: o Espírito que habita dentro de vocês, Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo porque não vê. Vós, porém conhecem a Ele, porque Ele habita dentro de vós e vai fazer a morada dentro de vocês para sempre. O mundo não pode conhecer, mas nós conhecemos. Em João capítulo de número 3, Jesus disse a Nicodemos que era necessário ele ser gerado de novo, passar pelo processo da regeneração, nascer de novo na presença de Deus. E como, pastor, você diz assim, e como é que eu faço isso? Não faz. Quem faz é Ele. É Ele que faz, é Ele que fez, porque a obra não pertence a você, a obra pertence a Ele. Eu quero dar um recado aqui para alguém: se tem alguém te acusando por causa das suas atitudes e por causa dos seus comportamentos, fale para você mesmo e para o teu coração: quem me justifica é Deus. Quem me justifica é Deus. É Ele que pagou o preço por mim. É o Espírito Santo. Glória. Aleluia. É Ele que nos faz o convite. Aleluia. Para morarmos com Ele. Alguém já dizia assim: por que Deus só leva aqueles que são regenerados para morar com Ele no céu? E outra pessoa respondeu: porque o céu para uma pessoa não regenerada seria um inferno. Uma pessoa que não passou pelo processo da regeneração, se for morar com Deus, não aguenta. Não aguenta. Eu vi uma pessoa um dia desse na televisão dizendo assim: eu estava na igreja, caminhando para o céu, eu desisti, eu prefiro ir para o inferno mesmo. A minha oração hoje aqui, nessa noite, é que nós saímos daqui encharcados por uma promessa de Deus, encharcados por essa certeza: Deus me perdoou e a obra da regeneração pertence somente a Ele. Saímos daqui hoje acasalados por essa verdade, encharcados, sabe, engravidados por esse poder de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Deus escolheu me amar em ponto final. Antes de eu pedir desculpas para Ele, Ele já havia me perdoado há anos luzes. Esse negócio de dizer: será que Deus gosta de mim?
Isso é balela, irmão. É tempo de você sair da carne e entrar no Espírito, para você ver que Deus está agindo. Prova é que se Ele não tivesse agindo, você não estava aqui. Primeiro, Jesus me perdoou. Segundo, a Ele pertence o processo da regeneração. Segundo aspecto da cruz, santificação. Pastor, como é que é isso? Deus me separou para Ele. Deus separou você para Ele. Deus separou um povo para si. Irmãos, eu quero dizer algo aqui com todo o meu coração, e eu espero que todos vocês me ouçam, por favor. Os obreiros da casa do Senhor, irmãos e irmãs, eu tenho pedido a Deus e peço, por favor, que ninguém suba aqui nesse altar para te oferecer nada a não ser Jesus de Nazaré. Quem quiser casa, vai trabalhar. Quem quiser carro novo, levanta cedo, vai estudar, vai à luta. Deus vai te ajudar, eu sei disso. Mas eu quero te oferecer Jesus de Nazaré na tua vida. Ele é o espaço, irmão. Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa prosperidade, Ele é a nossa santificação, Ele é o nosso sacrifício. Crente não precisa mais de fazer sacrifício. Aleluia, Senhor, obrigado. Traz sacrifício no altar. Balela. Mentira. Você ensina, Senhor. Mentira. Faça provas com Deus. Se você quiser fazer, faça. O problema é teu. Segura depois, aguenta. Aleluia. Ele é a nossa libertação. Jesus é a nossa cura. Jesus é o nosso alvo, irmão. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Aí você diz assim: pastor, e agora? E agora o que, irmão? E agora eu não consigo. É só ficar perto dele, querida. Obrigado. É só ficar na palavra. Não saia da palavra. Anda na verdade, caminha na verdade, escolha pela verdade, sonhe pela verdade, projete pela verdade, abrace pela verdade, fale tudo pela palavra. Você vai ver que você vai ficar pertinho dele e pronto, está muito bom demais. Deixa eu te dizer uma coisa: fica perto dele. Fica perto dele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará até vós. Eu não sei você, irmão. Eu não sei você, irmã. Mas o que mais me importa na minha vida é ficar perto dele. Eu não sei você, mas o que mais me interessa na vida é ficar pertinho dele, bem pertinho dele. Sede, fome e paixão. É o que está faltando. Sede, fome e paixão. É o que está faltando. Eu estava perguntando para Deus, quando eu estava orando antes de vir para cá: Deus, o que está acontecendo com a tua igreja? As igrejas estão abarrotadas de pessoas, porém vazias de Deus. Vazias de Deus. Sabe o que Deus me respondeu? Sede, fome e paixão. É o que está faltando. Deus, o que está acontecendo com a igreja que não tem mais força para te buscar, Senhor? Sede, fome e paixão. Está faltando, irmão. Se tiver sede, se você declarar diante de Deus e agir assim, que tem sede, fome e morre de paixão por Ele, amor por Ele, você vai ver que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Deixa eu te dizer uma coisa: milhares de irmãos nossos morreram na história. Milhares de irmãos nossos serviram de espetáculo para o mundo inteiro. Muitos foram queimados vivos. Muitos foram sepultados vivos, decapitados, espartejados, devorados por feras, tudo vivo, arrastados no meio da rua, vivo. Passava-se piche no corpo dele, derramava-se algum tipo de líquido que pudesse jogar fogo. Me ajuda, irmão. Inflamava, Jesus. Derramava piche, líquido inflamado, tocava fogo.
E eles iam até a cruz, iam até aquele lugar, no momento da crucificação, no momento do sepultamento vivo, no momento de ser espartejado. Eles iam cantando um hino de louvor a Deus e adorando a Deus, glorificando a Deus. Homens e mulheres que receberam o perdão de Deus e assumiram-se perdoados, foram regenerados por Deus e agora estavam andando pertinho de Deus. Eles morriam cantando hinos. Muitos olhavam para o leão e diziam: você quer me comer? Então me come, e pulava dentro da boca do leão. Outros diziam: você quer me matar? Então me mata, bendito seja o nome do Senhor. Não tinha ninguém dizendo: Deus, por que Deus? Eu não acredito, eu quero te servir, Deus. Não, irmão, eles glorificavam a Deus dentro da boca do leão. Lembra a história de um moço que, quando Nero mandou incinerar, queimar ele, tostar ele vivo, ele colocou piche no corpo dele e disse: nega o teu rei, nega Jesus. E era amigo junto dele, falou: como que eu vou negar o meu Jesus? E ele disse: se você não negar, eu vou acender o fogo. Ele disse: pode acender o fogo agora, acende agora. Diz a história que quando acendeu o fogo, aquele moço fez uma oração e Deus disse: Deus, obrigado, Senhor, por ter me considerado digno deste momento, dessa hora. Obrigado, bendito para sempre seja o teu nome. Que o teu nome seja conhecido no Brasil, no mundo inteiro, Senhor, pela tua palavra e por tudo que nós temos passado por ti. Eu não estou falando de puritanismo, eu estou falando de andar com Jesus, eu estou falando de sede, de fome e de paixão. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, mulher, que é tempo de você se entender perdoada por Deus definitivamente, de uma vez por todas. Deus te perdoou para dar continuação na obra dele na tua vida, regenerar você, gerar você de novo, fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura, novo pensamento, novo pensar, novo falar, novo agir, novo caminhar, novo, tudo novo, para a glória de Deus, para a honra dele. Quarto lugar, quarto aspecto da crucificação e também da ressurreição de Jesus, a justificação. Jesus me perdoou, Jesus me regenerou, Jesus me santificou para Ele, isto é, me separou, mesmo eu sendo criminoso, Ele disse: inocente. Dá para entender uma coisa maluca dessa? Deus é doido, não é? Uma coisa doida que o homem não entende, é o que Paulo disse: para o homem é loucura, para o homem Deus é louco, mas para quem entende as coisas de Deus não é loucura. Deus me perdoou, me regenerou, me santificou para Ele e me justificou. Além de Deus tirar a culpa de cima dos meus ombros, havia uma dívida que eu tinha, uma dívida muito cara. Além dele pegar essa conta e pôr na conta dele, ele ainda pegou um alto preço e colocou na minha. Você não entende isso? O que muitos de nós precisamos entender é que em Deus, em Cristo, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Irmãos, isso é uma coisa que deixa muitos pastores nervosos, porque é de graça. Não precisa te dar dinheiro para pastor, é de graça. É de graça para ele. Essa verdade é tão maluca, tão doida, que para acreditar nisso é tão maluco quanto acreditar que Cristo morreu por mim. Nós tínhamos uma dívida diante de Deus que era, sabe o valor? Impagável. Quanto era, pastor? Peraí. Impagável. Pode chamar o Bush, o Barack Obama, juntar essa gente tudo aí, juntar o dinheiro deles, não tem, porque não é ouro, não é prata, não é nada disso, não é uma coisa curtível que nós somos comprados. Você se lembra daquela história de um sujeito que devia? Jesus contou uma história de um sujeito que devia o seu senhor 10 talentos. E havia um homem que devia ao seu senhor, o rei, 10 talentos, e não tinha condição de pagar. E o seu rei, o seu senhor, perdoou os 10 talentos. Sabe quanto valia aqueles 10 talentos?
Há quem diga que valia pelo menos 2 bilhões de dólares. Aquele sujeito, por ser um servo, um trabalhador do campo, nunca ia pagar aquela dívida. Mas nunca. Há quem diga que chega a 3 bilhões de dólares, eu não sei. Ele disse assim: está perdoada a sua dívida. O justo morreu pelo injusto. Eu deveria ir para a cadeira elétrica, eu que deveria ir para a sepultura, mas o justo foi colocado no lugar do injusto. Aquele a quem nós ofendemos nos justificou, nos perdoou, e a Bíblia diz que não há mais acusação para aqueles que andam com Deus, aqueles que caminham com Deus. Não existe acusação nenhuma. E Ele nos perdoou a nossa dívida sem pedir nada em troca. Romanos capítulo número 5, versículo 20 diz assim: e veio porém a lei para que a nossa ofensa pudesse piorar mais ainda. Quando a lei de Moisés foi escrita, piorou mais ainda, o negócio ficou mais encardido. Porque antes o homem não sabia, pecava contra Deus, mas não transgredia nenhuma lei. Agora estava ofendendo a lei e também ofendendo a Deus e transgredindo com a lei dele. Agora a ofensa se tornou maior, mas a Bíblia diz que onde o pecado reinou, a graça lavou e superabundou, e não é pelo meu mérito, é pelo mérito de Deus. Ele me perdoou assim mesmo. Ele não me cobrou a dívida. Escute o que eu vou te dizer. Na morte de Cristo, o Pai me remiu, me perdoou. Escute isso, presta atenção nisso. Na morte de Jesus, o Pai me perdoou, me remiu, me santificou. Porém é na sua ressurreição que eu fui justificado diante de Deus. Ora, Paulo diz em Romanos capítulo 4 que se Cristo não ressuscitou, é vã a minha fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação. 1 Coríntios capítulo de número 15 diz que, só para você anotar e marcar aí na sua Bíblia, que todo trabalho que eu fizer, a menos que não seja pela ressurreição, é vão. Eu vou dizer isso aqui para alguém. Deus me declarou inocente publicamente. Mesmo eu sendo ofensor, mesmo eu sendo considerado diante de Deus como transgressor e assassino, Deus me declarou diante dos anjos e diante de toda a criação inocente. Imagine-se diante de um juiz. Eu estou lá, você está lá, Jesus está do lado, eu de um lado, Jesus do outro, você comigo e Jesus do outro lado. Deus que é justo, sabendo que eu sou culpado, considerado transgressor, Ele olha para mim e diz, inocente, e olha para o filho amado dele e diz, culpado. Você sabe o tamanho, a dimensão desse negócio? Por amor de mim, por amor de cada um de nós, Cristo foi considerado como culpado. E a Bíblia diz que por causa de mim agradou a Deus moer o filho dele. Às vezes eu vejo a minha esposa pegando um negocinho de tempero e vai assim. Foi isso que Deus fez com o seu filho. Ele foi fazendo assim, eu posso, Deus só foi caindo lá para dar sabor à minha vida, para dar sabor à tua vida. Nós que muitas das vezes somos ingratos e achamos que não precisa de servir a Deus. Eu sirvo a Deus em casa. Irmão, eu nunca vi na história da igreja alguém que tivesse força para servir a Deus em casa, sem ser orientado, sem ser ministrado. Eu nunca vi. Em quinto lugar, outro aspecto da crucificação e também da ressurreição de Jesus
glorificação. A Bíblia diz que Jesus me santificou, que Ele me justificou e que Ele me glorificou. Não é que Ele disse assim, aleluia, Sérgio, glória, Sérgio. Não é isso. Não é nada disso. É outra dimensão. Diz a Bíblia que por amor de nós, Ele se expôs publicamente. Imagine toda a criação de Deus, toda a criação. Não estou falando de humanidade, humano, homem, não. Estou falando de toda a criação, olhando para Jesus naquela cruz. Os anjos, as estrelas, tudo que você imaginar, olhando. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo número 5, versículo número 24, diz assim, que aquele que ouve as minhas palavras e crê que o Pai me enviou, escute isso, ele já tem a vida eterna. Deixa eu te perguntar, você está salvo? Você entende isso ou não? Você se considera como salvo na presença de Deus? O texto diz assim, ó, aquele que me ouve, que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Não está no passado, ou no futuro, está no presente. Ele tem a vida eterna. E diz mais, ele não entrará em juízo, isto é, não será julgado. Por quê? Porque já passou da morte para a vida, disse Jesus. Querida, o maior presente que a igreja tem é a comunhão, que ela continua permanecendo na presença de Deus, continua zelando pela tua comunhão com Deus, continue olhando para Jesus de Nazaré, porque se você crê nele, sabe que ele é enviado de Deus, você já tem a vida eterna e não entrará em juízo. Não tem morte para o cristão. Não tem morte para o verdadeiro cristão, não tem morte. A Bíblia diz que Deus me glorificou. Por quê? Porque este corpo ele se tornará de mortal para imortal. Nós seremos imortais. Se é que eu posso dizer, nós já somos imortais. Este corpo vai para a sepultura, mas a nossa alma, o nosso espírito continua na presença dele. O que é incorruptível se vai se revestir de incorruptibilidade. A Bíblia diz que nós seremos participantes da mesma natureza de Deus. Já imaginou um negócio desse, irmão? Tem gente se gabando porque anda com roupa de cano, de marca, que anda com carro novo, e que anda com casa nova, e tem casa nova, e anda de avião, para lá e para cá, querida. Eu tenho a presença de Deus e o céu está me esperando. Nós seremos um corpo glorificado, como a Bíblia fala, que quando a gente chegar lá, eu já estou terminando, eu acho. Ele vai me dar uma pedra branca. Você já leu esse texto em Apocalipse? Ele me dará uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca vai ter o meu nome. Você sabe o que é isso? Uma nova identidade. Deus vai me dar uma nova identidade. E assim como Ele é, eu serei. E assim como Ele é, eu o verei para a glória de Deus. Irmãos, isso é rico demais. Ou vontade de ir embora logo. Ou vontade, irmãos, o que tinha de gente na igreja, na história da igreja, que a vontade deles era partir logo. Porque Jesus disse assim, olha, assim como eu venci, escute, assim como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono, vocês também, eu darei o direito a vocês de se assentarem no meu trono também, porque vocês também venceram. Ah, se você entendesse isso. Ah, se você entendesse isso. Ah, se você compreendesse isso. Como é que pode alguém gostar tanto de mim? Como é que pode? Eu sendo criminoso, como pode alguém gostar tanto de mim, pegar o filho dele e dizer culpado, inocente, e bater o martelo e dizer pode ir embora para casa, está livre, e o filho dele sendo esmagado? Como é que pode? Irmãos, eu não sei, mas eu só sei que eu sei que Ele me ama demais. É porque isso é coisa, são as loucuras de Deus para mim, são as loucuras de Deus para você. Irmãos, Deus é tão louco, desculpa a expressão, que a
chamou para morar na casa dele. Você Aleluia. me chamaria para morar na tua casa, irmão? Eu sendo assassino, criminoso. E a casa dele não é igual a minha sua, não, de 4, 5 camas. Tem que apertar para aquela coisa que a minha não tem. Casa dele. Ele me chamou para morar lá. Lá eu não vou pagar água. Lá eu não vou pagar luz. Eu não vou pagar telefone. Eu não vou pagar comida, água. Eu não vou pagar imposto, IMS, ISS. Eu não vou pagar nada desses S's aí. Eu não vou pagar condomínio. Eu não vou pagar IPT. Eu não vou pagar nada. É tudo de graça. É tudo por conta dele. Até os traslados é de graça. Está tudo pago. E eu vou chegar na presença dele e dizer: bendito seja o teu nome para sempre, irmão. Isso é muito perturbador para quem não entende, irmão. Isso se chama glorificação. Eu não mereço, mas ele tem um lugar de honra para mim e para você. A Bíblia diz que nós fomos, não seremos, fomos coroados por Deus como príncipes e princesas de Deus. Sexto aspecto da crucificação e da ressurreição: reconciliação. O que significa reconciliar? Dia desse eu tive a oportunidade de ouvir e ver e participar de um momento de reconciliação. Reconciliar fala da amizade restaurada. Reconciliar fala que alguém pegou na minha mão, que era transgressor, criminoso, e pegou na mão de Deus e fez assim. Pegou na mão dele e fez assim. Eu amo aquele texto que diz assim: olha, isso, irmão, é perturbador para muita gente. A Bíblia Sagrada diz assim: olha, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo e não colocou sobre mim o meu pecado. Ele não imputou. Imputar significa colocar em cima, colocar sobre. Sabe qual é o problema da humanidade, irmão? Não é bebida, não é droga, não é roubo, não é sexo ilícito, não é nada disso. O problema é que o homem resolveu viver longe de Deus. Esse é o cerne de todos os problemas. Você se lembra de Lucas capítulo 15? O menino resolveu sair de perto do pai e foi para bem longe. E lá longe, os desejos foram aflorados. Quando ele estava na presença do pai, escute isso, você, mulher. Enquanto você estava na presença de Deus, sem desanimar, sempre perseverando, Deus estava cuidando dos seus sentimentos, das suas emoções. Você estava até vivendo bem. Deus está fazendo um convite hoje para você voltar de novo para a presença dele. Deus está fazendo um convite hoje, minha querida, meu querido, para você voltar de novo, você tirar os olhos do homem, olha para Jesus de Nazaré. Ele te ama. Ele te ama. E foi tudo por causa de mim, por causa de você, que ele morreu. O justo pelo injusto. Ele foi moído na cruz. Ele disse assim: meu pai, por que me desamparastes? Na cruz do Calvário, Jesus está sendo esmagado. E não é pelo homem, pelo poder de Roma. Isso é uma mentira. E nem pelo diabo. O diabo não encostou um dedo em Jesus de Nazaré. Nunca. Um dedo. Essa história de que quando Jesus morreu, o inferno fez festa, balela. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o inferno entrou em crise. Jesus está na cruz do Calvário e disse assim: meu Pai, meu Deus, por que me desamparastes? Há quem diga que de fato isso aconteceu mesmo, porque todo o pecado da humanidade estava sobre a pessoa de Jesus de Nazaré, e Deus não tem comunhão com o pecado, não tem pacto com isso. Por causa de mim e de você, ele foi esmagado. Ele era o único que podia fazer isso. Deus só podia te inocentar, me inocentar, eu sendo criminoso, dessa maneira, pela cruz, por amor. Ao invés de ele aceitar suborno para liberar eu e você,
ele pagou. Foi o contrário. Ao invés de ele receber, ele deu. Ao invés de ele ser subornado, ele estendeu a mão e disse: está pago, está consumado, tetelestai, na cruz do Calvário está tudo resolvido. Tudo para conciliar você a Deus, para fazer com que a sua amizade pudesse voltar de novo. Sétimo lugar, Deus me declarou como glorificado na presença dele, me reconciliou através de Jesus de Nazaré. Ele foi o intercessor. Havia uma brecha gigantesca entre eu e Deus, mas Jesus foi e costurou essa brecha e derramou o teu sangue, e hoje há amizade entre o homem e Deus, se ele quiser. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele chegará até vós. Sétimo lugar, uma vez que eu fui regenerado, perdoado, glorificado, reconciliado, santificado e etc., eu também fui salvo. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Deus me salvou em Jesus. Salvar significa pôr a salvo. Você imagina se eu estivesse num bote furado, eu e você, num barco furado literalmente, no meio do mar, escuro, e a agonia tomando conta do nosso coração, a angústia e o desespero, a gente não tem para onde ir, não tem mais o que fazer, e a morte iminente, a gente já se entregou porque acabou. De repente aparece uma mão no meio da escuridão e diz: eu vou te pôr a salvo. Louvado seja Deus. Tem uma palavra de Deus para alguém aqui neste lugar. Deus quer salvar você da vida que você está vivendo, porque a vida que você está vivendo está afastando você de Deus. Não há mais perspectiva nenhuma caminhando do jeito que você está caminhando. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer libertar você dessa vida. Há mais de 2000 anos atrás, Deus escolheu você. Aliás, antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido eu e você. Mas Ele sabia que eu ia ser criminoso, ia transgredir, mas Ele escolheu você. Mas Ele amou você para você chegar mais perto dele. Jesus disse assim, que se você quiser ser amigo dele, deve fazer o que ele está mandando você fazer. Jesus disse assim: por que é que você continua me chamando Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Querida, Deus quer salvar você. Ele resolveu o seu problema que você tinha com Deus. Havia um buraco enorme, a amizade era irreparável, mas Ele veio e fez essa reparação. Ele resolveu por você a salvo. Ele resolveu amar você até a última instância. Hoje o diabo não tem poder contra a tua vida. Ele não pode tocar um dedo em você. Aleluia, Jesus. Ai, pastor, fizeram um trabalho de voodoo. O diabo não tem um poder de colocar uma unha em você. Fizeram uma mandinga, costuraram com neve, jogaram na minha casa. Minha vida está um inferno. Obedeça a Deus que Ele vai libertar você. Essa macumba vai sair. Esse voodoo vai acabar. O teu relacionamento com o teu marido vai voltar de novo como era. Obedeça a Ele, Ele vai salvar você. Eu vou terminar dizendo que Ele te ama tanto, tanto, tanto. Um dia desses, nós presenciamos uma mãe desesperada, crente. O filho dela estava na rua, mataram o menino no HMU aqui, acharam o menino dela no meio da rua, não tinha absolutamente nada a ver, pegaram. Foi você! Falaram para ele: foi você sim, levaram ele. Levaram para a cadeia, chegou lá o delegado e disse: foi você, ele pegou, prendeu você, porque é você. E cala a boca. Se não fosse a mãe dele interceder por ele, correr lá e dizer: pelo amor de Deus, delegado. Se não fosse a mãe, nós presenciamos isso, irmão. Um menino de 14 para 16 anos, menino de casa, filhinho da mamãe, que vive dentro de casa estudando e trabalhando junto com ela. A mãe foi e intercedeu, porque senão ia parar atrás das grades. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus intercedeu por você.
Ele quer salvar você. Glória. E uma vez que há salvação, se é que eu posso dizer, a última obra da cruz e da ressurreição de Jesus se chama filiação. Fui salvo e agora fui anunciado diante de todas as nações, diante do mundo inteiro, diante de toda a criação, que eu sou filho de Deus. Mas não é filho emprestado, filho que... Não, é filho mesmo. No começo eu era filho enxertado, adotado. Mas em Deus eu sou filho mesmo, na qualidade de filho, como Jesus o é. Não, Jesus é um filho, eu sou um filho um pouco... Não, eu sou filho mesmo, com os mesmos direitos, por assim dizer, de Jesus de Nazaré como filho. Você se lembra daquela parábola de Lucas capítulo 15, que o pai disse: meu filho, por que você foi embora? Não precisava ter ido embora. Você não sabe que tudo que eu tenho é seu? Tudo que é meu é seu? Tudo que é do pai é seu. Você passa a ter direito, por assim dizer. Talvez você me pergunte assim: irmão Sérgio, Deus então agiu com injustiça, porque ele inocentou um criminoso. Não. Por que não? Sabe por que não? Porque ao invés dele receber suborno, ele pagou. Mas ele pagou com a vida de um inocente. As cortinas foram abertas e o inocente entrou na história. Eu não estou falando sobre isso daqui por acaso. Deus quer salvar você. Deus quer que você saia daqui se sentindo perdoado de Deus, amada de Deus. E não tem ninguém que pode desmentir isso, porque é Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Se você que ainda não fez uma aliança com Ele, eu quero fazer um convite para você. Talvez você que está me assistindo por esse vídeo, que não entregou ainda a sua vida para Jesus, eu quero fazer um convite para você, para entregar a tua vida para Ele. Ele quer perdoar você, Ele quer regenerar você, Ele quer glorificar você, Ele quer separar você para Ele. Ele quer salvar você, e Ele quer te chamar de filho, filho querido e querida de Deus. Talvez você diz assim: todo mundo é filho de Deus. Não, Jesus disse que não. Em João capítulo de número 1, ele disse assim, que a luz, Jesus, ela veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porém, todos aqueles quantos o receberam, fizeram uma aliança com ele, deu-lhes então o poder, o direito de serem chamados de filhos de Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Entrega a tua vida para Ele. Ele vai voltar para ti. Dê uma salva de palmas para Jesus.